bom dia! Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar o dia bem informado? Te faço esse convite. A partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Vamos aos destaques do dia. Propaganda eleitoral gratuita completa 60 anos de existência e começa a ser veiculada em todo o país a partir de amanhã. Mais um estudo da Fiocruz aponta nova queda nos casos de síndrome respiratória aguda grave. Nos destaques internacionais, número de mortos em ataque russo contra a estação de trem na Ucrânia sobe para 25. E ainda, Joe Biden anuncia um abatimento nas dívidas estudantis de universitários. O tema é bastante sensível no país. Tudo isso a partir de agora. O horário eleitoral, que completa 60 anos, começa amanhã no rádio e na televisão. Neste ano, a programação vai ser transmitida em 2 blocos diários, cada um deles com 25 minutos. 10 dias após o início oficial das campanhas, começa nesta sexta-feira a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Os candidatos a presidente, governador, senador, deputado federal, estadual e distrital vão ter até o dia 29 de setembro para se promoverem antes do primeiro turno, que está marcado para o dia 2 de outubro. A Justiça Eleitoral, além de repartir o tempo de exibição, estabelece uma série de regras para a veiculação de propagandas políticas. Na estreia deste ano, os eleitores brasileiros vão ter contato primeiro com os candidatos a senador, deputado estadual ou distrital e governador nesta ordem. Eles aparecem às segundas, quartas e sextas-feiras. Serão 5 minutos para os postulantes ao Senado e 10 minutos para cada um dos outros cargos. Às terças, quintas-feiras e aos sábados, os presidenciáveis abrem o bloco de propaganda, seguidos pelos candidatos a deputado federal. A divisão é de 12 minutos e 30 segundos para cada um dos cargos. Mudando de assunto, o paranaense de Apucarana, Jordi Befa, foi condenado a 7 anos de prisão por tráfico internacional de drogas na Tailândia. O brasileiro de 24 anos foi flagrado com 15,5 kg de cocaína, mas ele pode ter direito à progressão da pena por bom comportamento. Essa não é a primeira vez que um brasileiro é condenado por tráfico internacional de drogas na Tailândia, país em que a pena de morte pode ser aplicada em casos desse tipo. Mudando de assunto, um estudo divulgado pela Fiocruz apontou uma nova queda nos casos de síndrome respiratória aguda grave. A nossa repórter Jaqueline Fonseca traz para a gente os detalhes. O resultado do boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado nesta quarta-feira, é semelhante ao resultado de abril, quando os casos de síndrome respiratória aguda grave, que incluem os casos de Covid, atingiram o menor patamar no Brasil desde o início da pandemia. Ou seja, há uma tendência de queda para os casos de gripes e outras doenças respiratórias. Das 27 unidades da federação, apenas Acre e Roraima apresentam crescimento. Apesar deste bom resultado, a Fiocruz encontrou aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças de 0 a 11 anos de idade. Há uma predominância em alguns estados do Centro-Oeste e do Sul de casos de rinovírus, o que pode ser explicado pela volta às aulas. Segundo a Fiocruz, embora o rinovírus não seja tão grave quanto o vírus da Covid, acende um alerta para cuidados básicos, como a ventilação das salas de aula, o isolamento dos doentes e cuidados básicos de higiene pessoal. De Brasília, Jaqueline Fonseca. E agora, falando especificamente de coronavírus, o Brasil registrou mais de 18 mil casos de Covid em 24 horas. Vamos aos números atualizados. O Brasil confirmou mais 202 mortes por Covid-19 em 24 horas. Desde o início da pandemia, já são 683.076 vítimas da doença. Em um dia, foram registrados 18.277 novos casos de Covid-19. Ao todo, já são 34.329.600 diagnósticos confirmados. Com tendência de queda e variação de menos 27% em relação a 2 semanas, a média móvel de mortes chegou a 157 vítimas diárias. Já a média de casos na última semana foi de 15.199 registros por dia.
Esses dados mostraram uma tendência de queda, com variação de menos 38% em relação a 2 semanas. E agora falamos sobre a vacinação. O número de doses de vacinas contra a Covid aplicadas aqui no país já passa de 468 milhões e 684 mil. Vamos entender melhor esse avanço olhando o nosso vacinômetro. De acordo com dados do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, a primeira dose foi aplicada em 84,82% da população. Já a segunda dose em 80,35% dos brasileiros. E a primeira dose de reforço ou terceira dose em 54,54% das pessoas. O mesmo boletim da Fiocruz que falamos antes confirmou a importância da cobertura vacinal, principalmente na população com mais de 60 anos. Os casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid em não vacinados é pelo menos 2 vezes maior nessa faixa etária, com ao menos uma dose de reforço, comparado com a faixa etária que tomou ao menos uma dose de reforço. Uma nova doença tem preocupado e deixado a classe médica intrigada. Dezenas de crianças indianas foram diagnosticadas com a gripe do tomate. Não há tratamento específico para a doença, assim como não existe nenhuma vacina disponível até então para prevenir a infecção. Se sabe que é ocasionada por um vírus intestinal e acomete particularmente as crianças. O nome se dá devido às bolhas vermelhas que surgem no corpo e vão gradativamente crescendo até ficar da dimensão que lembra tomate. Até o momento não se sabe a origem da doença. Os principais sintomas observados envolvem febre alta, erupções cutâneas de cor avermelhada e dor intensa nas articulações, características semelhantes às da chikungunya. Mas também foram percebidos outros sintomas, como fadiga, náuseas, vômitos, diarreia e desidratação, um quadro semelhante ao da dengue. A gripe do tomate é do tipo autolimitante, o que quer dizer que há um começo, um meio e um fim. Também não há risco de morte. E mudando de assunto, uma massa de ar seco está se expandindo novamente sobre o Brasil. O nível de umidade do ar está em queda e isso está dificultando a formação de nuvens e a ocorrência de chuva. Vamos conferir as mínimas e as máximas para algumas cidades nesta quinta-feira? Então a gente começa falando de Cuiabá, em Mato Grosso. A cidade tem enfrentado altas temperaturas nesses últimos dias e a previsão é de que o calor se intensifique. A máxima prevista para hoje na região é de 37 graus. Já em Teresina, no Piauí, o tempo também está muito seco e ainda não há expectativa de chuva para a região, pelo menos até o mês que vem. Hoje a temperatura em Teresina pode alcançar os 36 graus. E para finalizar, a gente fala de São Paulo. Vamos dar uma olhada em como está o céu aqui na capital. Olha só, agora pela manhã está nublado, mas ao longo do dia essas nuvens devem se dissipar. Tem uma boa notícia para quem não gosta de frio. Hoje as temperaturas aumentam mais um pouquinho por aqui. A máxima prevista para hoje na capital paulista é de 26 graus. Veja a seguir, o número de mortos em ataque russo contra a estação de trem na Ucrânia sobe para 25. E ainda, Joe Biden anuncia um abatimento nas dívidas estudantis de universitários, um tema que é bastante sensível no país. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília e voltamos com destaque internacional. Os 31 anos da independência da Ucrânia foram comemorados ao redor do mundo, em cidades como Varsóvia, Paris, Tel Aviv e Berlim, onde as ruas ficaram tomadas por moradores ucranianos. A data, que também marcou 6 meses de início da invasão russa, levou a resistência ucraniana para a Praça da Independência em Kiev em apoio às tropas. Vamos conferir. O aniversário de 31 anos de independência da Ucrânia nesta quarta-feira coincide com o marco de 6 meses do início da invasão russa ao país. Ucranianos por todo o mundo foram às ruas com bandeiras nacionais e roupas típicas em manifestações pedindo o fim do conflito no leste europeu. Em Berlim, moradores da capital alemã carregavam faixas com o nome de cidades atacadas pelas tropas russas e tiveram os rostos pintados com tinta vermelha, simbolizando o sangue das vítimas da guerra.
Cartazes com frases como Putin é um assassino, a Crimeia pertence à Ucrânia e parem a guerra puderam ser vistos no ato. Acredito que esta é a nossa maneira de ficar ao lado da Ucrânia, porque a coisa que mais queremos hoje é voltar para casa, ter a oportunidade novamente de dormir sob um céu calmo sem bombardeios e ficar com nossos pais novamente, ver nossos amigos ou rezar pela paz daqueles que morreram. Em Paris, os jardins em frente à Torre Eiffel serviram de ponto de encontro para centenas de manifestantes. Os participantes do ato marcharam pelas ruas da Cidade Luz em solidariedade à Ucrânia. Infelizmente, 6 meses é muito tempo, mas dado que tanta coisa está acontecendo todos os dias na Ucrânia, o tempo passou muito rapidamente. Então não percebemos que estamos em guerra por todo o país há 6 meses. Hoje, os ucranianos na França estão extremamente tristes com a situação de suas famílias. Familiares e amigos estão lutando, alguns já morreram, e ao mesmo tempo estão felizes e orgulhosos em saber que a Ucrânia está resistindo à invasão russa. Em Kiev, um misto de sentimentos tomou a população local. Na Praça da Independência, um dos pontos principais da capital, moradores demonstraram seu apoio às tropas ucranianas e deram relatos sobre os 6 meses de guerra. Fui à Praça da Independência porque apoio todos os prisioneiros de guerra. Apoio meu irmão, que está atualmente em cativeiro. Ele defendeu Mariupol e agora está nas mãos da Rússia. Apoiamos e continuaremos apoiando nossos parentes. Vamos a comícios até que nossos parentes retornem do cativeiro. Esses 6 meses foram os mais difíceis na vida de todos os ucranianos, mas há algo particularmente bom sobre nós. Sabemos como nos unir. Somos a única nação que se uniu por uma vitória comum. Sim, é difícil e assustador para nós. Mísseis estão nos atingindo. Temos uma crise no setor econômico. Temos muitos problemas, mas não desistimos. Doamos para as Forças Armadas, compramos satélites, derrotamos o inimigo com uma força incrível e nos esforçamos todos os dias pela nossa vitória. Também foram registrados atos em Tel Aviv, uma das maiores cidades de Israel, com uma bandeira gigante da Ucrânia estendida na Praça Rabima, e na capital polonesa, Varsóvia, onde foi exibida uma mensagem do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunciou um ataque que, segundo ele, matou ao menos 25 pessoas e deixou dezenas de feridos. No dia em que a Ucrânia comemorou os 31 anos de sua independência da União Soviética, mais uma tragédia abalou o país. O alvo foi uma estação ferroviária em Chaplino. Zelensky atribuiu o ataque à Rússia. Perante o Conselho de Segurança da ONU, o presidente ucraniano afirmou que o míssil impactou diretamente um dos vagões na estação. 4 vagões de passageiros pegaram fogo. Esta quarta-feira também marcou 6 meses do início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro. Zelensky prometeu que os ucranianos vão lutar até o final contra os invasores. E o presidente americano Joe Biden anunciou um abatimento nas dívidas estudantis de universitários. O desconto será aplicado apenas a quem ganha menos de $125 mil por ano. Durante minha campanha para presidente, assumi o compromisso de fornecer alívio da dívida estudantil e estou honrando esse compromisso. Usando a autoridade que o Congresso concedeu ao Departamento de Educação, perdoaremos $10 mil em empréstimos federais para estudantes. O problema da dívida estudantil vem de décadas. No total, cerca de 45 milhões de universitários em todo o país devem $1,6 trilhão, segundo a Casa Branca. As universidades americanas podem custar entre $10 mil e $70 mil ao ano, o que deixa os graduados com uma dívida gigante quando ingressam no mercado de trabalho. E voltando a olhar aqui para o nosso país, profissionais de mídia e entretenimento estão de olho em uma feira de tecnologia que termina hoje no Expo Center Norte, aqui em São Paulo. Nos holofotes da CET Expo 2022, lançamentos do setor e debates estão reunidos no mesmo lugar. A repórter Maria Clara Leite foi até lá e mostra pra gente as novidades. Vamos conferir. Você pode continuar recebendo. Quem vê resultado nas telas, muitas vezes não imagina o que está por trás das câmeras. Quase metade
evolução da qualidade dos conteúdos transmitidos pelos meios de comunicação se faz pela tecnologia, que se reinventa a cada instante. Se você acha que já viu e ouviu de tudo que há de mais inovador nas telecomunicações, muito se engana. Vem tanta coisa nova por aí. As novidades do setor estão aqui na SET Expo 2022, a maior feira de tecnologia, negócios de mídia e entretenimento da América Latina. São 150 expositores, 400 marcas e um congresso com muita informação e inovação. Centro das discussões, o fortalecimento da indústria, que também se transformou ao longo da pandemia, com a mudança de hábitos do mundo todo, como explica o presidente da feira. A gente vem num movimento mundial de hiperconectividade. Aí estamos falando de fibra ótica, internet a vários gigas, estamos falando de 5G. Então você imagina, né, o que tem de novidade aqui, né, com essa conjunção de mudança de hábito, uma tecnologia exponencial e tudo conectado, né? A gente hoje discute streaming, discute vídeo on demand, discute ferramentas, discute compressão de vídeo, discute iluminação, discute produção remota, todas as ferramentas que envolvem a produção audiovisual e a distribuição audiovisual. Além dos painéis, a feira expõe as novas tecnologias que estão chegando ao mercado, como esse sistema de transmissão ao vivo que opera com 4 câmeras simultaneamente, agora em 5G. Esse é o equipamento. Eu tenho a possibilidade de usar as 4 câmeras, um posicionamento de 4 câmeras. É claro, quando você conecta as 4, ele deixa de ter a mobilidade, você não vai ficar andando com as 4 câmeras. Mas você consegue instalar e ele vai encodar o sinal, ele vai fazer o streaming desse sinal das 4 câmeras ao mesmo tempo. Eu trouxe essa tecnologia de Israel em 2009, a LiveView. Na época me acharam um louco, né, trazer uma mochila que iria substituir uma SNG, uma unidade móvel. E hoje, passado todos esses anos, né, virou uma tecnologia consolidada. Consolidada também está a TV digital no Brasil, mas agora ela se renova com a TV 2.5, que integra TV e internet. É uma evolução que permite que a emissora de televisão ela conheça melhor a sua audiência e você consiga conectar essa audiência com o seu aplicativo da emissora de televisão. Primeiro, ela vai reconhecer que você está vendo, uma coisa que hoje ela não tem. Segundo, ela vai poder prover informações para o seu aplicativo da emissora de televisão falar, né, com o consumidor. Com isso, em 2 televisões ligadas na mesma emissora, será possível acompanhar conteúdos diferentes. Essa televisão aqui, o usuário não é reconhecido, ele não está logado, ele não é cliente do aplicativo da emissora, mas dessa aqui é. Então, o que acaba acontecendo? Em um determinado momento, o aplicativo, ele resolve exibir uma propaganda diferente da outra que está sendo exibido nos televisores normais. E não se trata apenas de comerciais, mas de programação. O aplicativo vai oferecer para você a oportunidade, olha, está passando agora o jogo do time do Rio de Janeiro. Você quer assistir? O time que você é torcedor. Você quer assistir? Aí você tem a possibilidade de apertar o botão e ver a partida. E sabe aquela coisa de, que bom seria se fosse possível sentir o cheiro daquele cafezinho que está passando na televisão? Pois é, daqui a alguns anos isso será possível sim com a tecnologia 3.0. Esses aromas vão sair de aparelhos como esses aqui. Já pensou que gostoso sentir isso aí na tua casa? Então, além do áudio e vídeo que a gente já está acostumado a ver na TV, a gente tem também efeitos sensoriais que vão ser apresentados para o telespectador sincronizado com o conteúdo. Então, por exemplo, numa cena lá a gente pode disparar um efeito de luz, né, no ambiente, a luz com a cor relacionada com o vídeo que está sendo passado.
e também um efeito de aroma. Poderia ter, por exemplo, um efeito de vibração, né, dependendo da cadeira, efeito de vento, de temperatura, deixando, né, o usuário bem imerso naquele conteúdo que está sendo transmitido. E é importante dizer que assim, essa aplicação é independente do televisor, né? Então poderia rodar em qualquer televisor, não está amarrado a uma solução específica, né, de um fabricante específico. Além disso, por meio da câmera acoplada ao televisor, o sistema ainda permite interação por gesto, sendo possível pausar o vídeo, por exemplo. A gente tem interação por gesto, interação por voz. Tem trabalhos também na UF de interação pelo olhar, né? Você poder selecionar alguma coisa olhando fixamente. Então, tem essa ideia de interação multimodal. Mas essa tecnologia ainda não está disponível no mercado. Será preciso esperar mais alguns anos para ter toda essa experiência aí na sua casa. 2025 é a previsão do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital. Até lá, com o que já temos hoje, a TV tem muito conteúdo a oferecer. Imagina o cheiro de uma bela macarronada invadindo a sala da sua casa às 8 horas da noite naquele dia, segunda-feira da dieta. Complicado. E faltam 87 dias para o início da Copa do Mundo. É hora do Boletim Esquenta Catar 2022 com Leonardo Félix. Olá pessoal, este é o Esquenta Catar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Uma informação que poucos sabem sobre o Catar é que ele é considerado o país mais rico do mundo desde 2017. Eu mesmo não sabia. Segundo dados divulgados pelo Fundo Monetário Internacional, o produto interno bruto era de mais de 50.800 dólares per capita ao ano em 2020. Um dos principais motivos para isso são as reservas de gás natural do país, o principal exportador deste produto no mundo. O Catar também tem diversas jazidas de petróleo, ampliando seu papel na economia global e as fontes de renda. Isso também se reflete em sua infraestrutura, conhecida por empreendimentos de alto padrão. Mas em extensão territorial, o país é um dos menores do mundo e ocupa a posição de número 167 em tamanho. É isso aí, faltam 87 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Te espero na edição da 1 da tarde. Até lá!